Oi pessoal, tudo bem? Vamos para mais um dos nossos vídeos do nosso canal sobre questões financeiras em geral, empreendedorismo e negociação. E hoje, especificadamente, a gente vai falar de um tema que muitas vezes passa batido, muitas vezes passa ao largo de tudo que a gente pensa, mas que é fundamental. Antes, porém, para saber desse tema, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você ser avisado toda vez que tiver vídeo novo e compartilha essa mensagem com todas as pessoas para quem ela possa ser útil, para quem ela possa ser importante. E o nosso tema de hoje é autoconhecimento. Nós nos conhecermos é uma atividade fundamental para que a gente possa bem empreender, para que a gente possa bem investir o nosso dinheiro, por exemplo. Nossa, mas como assim? Por quê? Por que eu preciso me conhecer para empreender? Quando a gente se conhece, a gente consegue perceber quais são os nossos defeitos, quais são as nossas virtudes, quais são aquelas situações que nos tiram do sério, quais são aquelas situações em que a gente consegue ficar mais calmo, mais tranquilo. E, portanto, a gente começa a ter uma percepção muito melhor, muito mais profunda sobre o que a gente quer, o que a gente não quer, como a gente age nas variadas situações da vida, como a gente não age e assim por diante. Esse autoconhecimento, ou seja, nós nos conhecermos como pessoas, nós nos conhecermos como aqueles que podem fazer alguma diferença na vida de um outro, é fundamental para que a gente aprenda a empreender bem. Por quê? Porque quando a gente empreende, a gente abre mão de vida familiar muitas vezes, a gente abre mão do nosso tempo muitas vezes, a gente abre mão de sermos meros executores de tarefas, como muitas vezes acontece quando a gente é empregado, e nós passamos a ser senhores do nosso destino, nós passamos a ser aqueles que, entre aspas, mandam. Acontece que para você chegar nesse patamar de uma maneira saudável, sem comprometer a tua saúde, sem comprometer o teu dinheiro, sem comprometer a tua vida familiar, sem comprometer os teus momentos de lazer, você precisa se conhecer. Além disso, o autoconhecimento te diz o que você gosta de fazer e quais as habilidades que você tem. Por quê? Porque empreender significa você ter um conjunto grande de coisas paralelas ao teu negócio que você precisa fazer. Assim, por exemplo, uma pessoa que tenha muita dificuldade de se comunicar, talvez tenha muito problema para empreender. Por quê? Porque quando a gente empreende, a gente é, entre outras coisas, vendedor. Então, às vezes, fica complicado para alguém que tem essa dificuldade de comunicação conseguir conciliar essa dificuldade com a atividade empreendedora. Mas o autoconhecimento nos dá também um panorama interessante para a nossa vida enquanto investidores. Se tem falado agora em 2021 o quanto subiu o universo de pessoas investindo na bolsa, mas certamente nem todas elas têm perfil de investidor de bolsa de valores. Por quê? Porque para você investir na bolsa, você tem que ter o pré-requisito de aceitar perder dinheiro e aceitar perder inclusive aquele dinheiro que foi colocado. E aí você tem? A maioria das pessoas não tem esse perfil
de correr risco a ponto de perder o que se colocou. A maioria das pessoas admite deixar de ganhar, mas não perder. E a Bolsa de Valores, em várias e várias situações, acaba te impondo perdas. Assim sendo, é importante lembrar que para você investir na Bolsa, você tem que ter um perfil que admite perder. Você tem que ter um perfil investigativo, porque você tem que aprender a conhecer as empresas em que você está investindo. Você tem que ter um perfil empreendedor. Enfim, você tem que ter uma série de qualidades pessoais para poder investir nesse tipo de renda variável, nesse tipo de investimento, as ações da Bolsa de Valores. Se você diz, eu não quero risco, se você diz, eu não quero muito risco, se você diz, eu admito muito pouco perder, investimento em ações não é para você. Aí você vai ter que ir por outros caminhos, como a renda fixa, aí você vai ter que ir por outros caminhos do tipo fundo imobiliário, por exemplo. Mas não o empreendimento de Bolsa de Valores, que é muito mais arriscado e que, como já se mencionou, você pode perder até o dinheiro que você empregou. Tem uma outra característica para esse tipo de investidor: paciência. No longo prazo, poucos investimentos são tão rentáveis quanto a Bolsa de Valores, mas você precisa aprender a esperar. E esperar, quando se fala em longo prazo, significa 10 anos, 15 anos, 20 anos, às vezes a vida inteira. Você tem paciência para isso? Hoje todo mundo tem falado do Magazine Luiza, a Magalu, e todo mundo quer a próxima Magalu. O problema é que lá em 2014, 2015, a Magalu valia centavos, não valia nada. Teve uma hipervalorização nesses anos todos. A pergunta é, você teria paciência para esperar 5, 6 anos para ver as ações do Magazine Luiza se valorizarem da forma como valorizaram? Ou na primeira valorização um pouco maior você já venderia? Essa é a questão. E você seria arrojado o suficiente para empatar todo o teu dinheiro no Magazine Luiza esperando uma eventual valorização? Essa é uma outra pergunta. Por isso é que é fundamental a gente se conhecer, inclusive para bem investir o dinheiro. Daí a importância do autoconhecimento, daí a importância da autoanálise, daí a importância de você conhecer a você mesmo, para fazer opções cada vez melhores, tanto na tua vida empreendedora, quanto na tua vida de investidor. Obrigada, pessoal, valeu e até o nosso próximo vídeo.